Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a confeccionar essa linda nécessaire, que também pode ser um porta-maquiagem ou objetos em geral. Ela é muito linda. Vou abrir aqui para vocês. Coloquei aqui um enchimento aqui dentro, só para dar mais volume. É uma bolsa que é bem grande, né? Ela cabe bastante, se você for colocar maquiagem, cabe bastante coisa aqui dentro. Então, a gente vai aprender a confeccionar ela hoje, tá bem? Vamos precisar dos seguintes materiais para fazer a nossa bolsa. Vou fazer em uma outra cor, vou utilizar o mesmo material, só que em outra cor, que é o Barroco Max Color número 6. Esse aqui é aquele que vem com 452 metros, mas a gente precisa apenas aquele de 226 metros, que é o novelo menor, tá bom? Eu tenho esse aqui em casa, então vou aproveitar ele. Essa aqui é a cor 7625. Vamos utilizar também um pouco, né? Uma quantidade bem pouca de um cone de barbante, também número 6. Você pode usar todos da mesma marca, né? Todos da Círculo, Max Color, Barroco, ou você pode fazer essa mescla como eu tô fazendo, tá bom? E aproveitar restinhos de fios. Então, a gente vai usar esse tonzinho de verde água, tá? Vamos também utilizar a nossa agulha, ela vai ser a número 4 milímetros. Vamos utilizar a tesoura para arremate. Nessa bolsa, eu coloquei aqui um pingente tassel, tá? Mas a gente pode, no caso dessa aqui, eu vou colocar essa alcinha de mão, tá? Alcinha de pulso, né? Alguns chamam assim. Tá bom? Que eu tenho aqui, vou aproveitar ela. E aí, eu vou colocar a minha etiqueta também. E no fundo da bolsa, a gente vai colocar 4 pezinhos ou bailarinas, como alguns chamam, tá bom? Só pra dar mais um charme. Vamos fazer também pro forro, a gente vai precisar de tecido. Esse aqui é um tricoline, mas você usa o tecido da sua preferência. E também vamos utilizar o zíper, tá? Para o fechamento do forro. Então, aí, quem tem máquina em casa já faz, quem não tem, pede a costureira para fazer o forrinho da sua bolsa. Ou, quem sabe também costurar à mão, costura, né? Eu não sou muito craque em costurar à mão, mas eu tô aprendendo a costurar na máquina e aí eu me arrisco e consigo fazer. Então, a gente vai aprender a fazer essa bolsa agora, tá bom? Antes de iniciar a confecção da nossa nécessaire, vou mostrar pra vocês que essa bolsa aqui, eu fiz ela no Barroco Max Color. Essa cor aqui é a cor rosé, 33,90. E essa é a cor com brilho, mas é a cor 7684. Eu acho que dá pra ver que tenha... Na imagem não dá pra ver que tem brilho, mas é com brilho, tá bom? Mas assim, é a critério seu também, né? Eu fiz com brilho, que era o fio que eu estava com ele aqui em casa, eu queria fazer com ele, mas ela cor 7684 pode ser o barroco normal, sem brilho, tá bom? Só para quem quiser saber, né, a gente traz aqui para não restar dúvidas. Então, vamos iniciar a nossa peça fazendo a laçadinha inicial. E aqui a gente vai tecer 80 correntinhas, tá bem? Faça aí 80 correntinhas. Para quem quer fazer tamanho menor ou maior do que esse, você tem que tecer de números de 2 em 2, tá bom? Então, para poder dar certo, faça número par. Então, para fazer o tamanho da que a gente tem aqui, serão 80 correntinhas. Faça aí o seu, já a gente retorna. Bom, fiz aqui as minhas 80 correntinhas. Conta aí direitinho para não ter erro, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou passar a mão aqui por toda essa correntinha aqui, pra ela não ficar do lado avesso, tá? Então, passo aqui, e aqui eu vou começar a fazer a união primeiro, pra poder a gente iniciar a nossa peça. Normalmente, a gente une aqui, entra aqui no meio da primeira correntinha, né? Mas essa aqui eu vou fazer diferente, tá? Eu descobri essa forma aqui, fica bem mais fácil para no final a gente organizar a questão do fundo da bolsa.
Você vai entrar aqui, ó, trazer aqui mais pra perto. Você vai entrar e pegar essa argola de trás. Aqui é a frente, esse aqui é as costas da correntinha. Então, você vai entrar e pegar essa argolinha de trás, ó. Entra aqui. É bem um pouco mais difícil por ser a primeira, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então, você vai pegar a argolinha de trás, tá vendo? E fazer a união com o ponto baixíssimo. Deixa eu organizar aqui, que ficou meio bagunçadinho. Então, vem aqui, ó, e faz a união com o ponto baixíssimo, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar pegando sempre a argola de trás do ponto, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui, ó. E esse aqui tá bem acochadinho. Gosto de fazer assim, ó, pela frente. E aí, eu trago pra trás de novo. Que bom vocês verem que dá mesmo, realmente dá trabalho, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó. Perdão. Primeiro ponto baixo, tá bom? Então, a gente vai trabalhar somente a argolinha de trás. Não sei se dá pra você estar entendendo. Que eu entro por aqui, pela frente, venho aqui pra poder encontrar a argolinha de trás, tá vendo? Então, a gente vai fazer sempre a argolinha de trás, um ponto baixo. E aí, vai ficar duas argolinhas aqui embaixo. Essas argolinhas, a gente vai precisar delas para poder fazer a costura do fundo. Então, faça aí para cada argolinha, cada correntinha, você vai fazer um ponto baixo, tá bom? Pegando a argolinha de trás da correntinha. Então, faça aí seus 80 pontos baixos e já a gente retorna. Oi, pessoal, voltei para explicar para vocês aqui. Eu ainda não terminei o meu cordão de pontos baixos, mas só para explicar para vocês que você pode trocar por uma agulha menor, de milímetro menor, nessa primeira carreirinha, porque fica um pouco mais difícil, né, de entrar aqui, ó, para pegar a argolinha de trás. Então, você troca ou continua com a mesma, mas pode fazer dessa forma, ó, sempre como eu falei. Você coloca a agulha pra cá, aí você entra aqui, ó, tá vendo? Pra poder você pegar a argolinha de trás e fazer o ponto baixo, tá bom? Quem estiver achando que tá muito difícil, né, quem for, por exemplo, iniciante no crochê, pode estar fazendo normal como você aprendeu, que é pegando aqui, ó, tá vendo? Aqui é só por uma questão de acabamento no final, fica mais bonito, né? Aí eu aprendi a fazer assim, tô compartilhando com vocês, tá? Mas não é difícil, não, é só você fazendo que você vai pegar na prática, ó. Então, faça aí. E já a gente retorna. Estou aqui finalizando. Vou fazer aqui os dois últimos pontos baixos. Ó, se vocês fizerem essa correntinha, a argola, né, inicial, de 80 correntinhas, fizer ela um pouquinho mais folgada, não muito, tá? Mas um pouquinho mais folgada vai facilitar também. E aí, aqui é a última. Quando você chegar na última, eu aconselho a contar se tá aqui as 80, tá? Ou o número que você, né, decidiu fazer para fazer maior ou menor. Tem que ser número par, confere direitinho. Se por acaso acontecer de ficar faltando um ponto, ou até no máximo 2, você pode colocar aqui, ó. Coloca um aqui, outro aqui, tá? Tipo como se fosse um aumento. Não tem problema, não vai fazer a menor diferença no final. Só que é bom que esteja correto. Agora, se tiver faltando, eu contei, mas faltou 5 correntes, então refaça, né? Faz a correntinha de novo e faz os pontos baixos de novo, tá bom? Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Eu coloquei 2 pontos ou um ponto a mais, aumentei para poder completar o número exato, sem precisar ter que desmanchar e deu certo, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a união com o início da carreira. Vai ser da seguinte forma, você dá uma subidinha na laçada, ó, e aí você vai entrar aqui tem a corrente inicial e tem o primeiro ponto. Então, você vai entrar aqui no primeiro ponto, bem em cima dele, tá vendo? Primeiro pontinho, vai trazer a argolinha pra cá, pra agulha, e vai puxar essa argolinha pra trás. Puxou, você tira a agulha e vai enfiar aqui, ó, entre o último e o primeiro ponto, bem no meio, tá vendo? Bem onde tá aqui a argolinha, tá vendo? Aqui, ó. Então, vai puxar, vai enfiar, aliás, e vai colocar dentro da argola a agulha
e vai pegar esse fio aqui, o maior, pra poder dar uma ajustada. Ajustou, não aperta muito, tá? Só pra dar uma ajustada. Aí, você traz aqui o fio pra fora. Fez aqui e faz uma correntinha. Isso aqui já vai equivaler ao primeiro ponto baixo, tá bom? No próximo, você vai entrar pegando os duas argolinhas, ó, fazer ponto baixo, tá bom? Então, a gente vai seguir fazendo ponto baixo, em cima de ponto baixo, até fechar os 80 ponto baixo da nossa segunda carreirinha. Quando você fechar aqui, a gente volta para ensinar mais uma vez aqui como é que faz a união, tá bom? Para quem ficou com alguma dúvida. Bom, cheguei aqui ao meu último ponto, eu já troquei pra agulha de 4 milímetros, que é a que eu vou trabalhar, tá? Cheguei ao último ponto, aqui a gente vai fazer, ó, dá uma subidinha aqui na laçada do último ponto, você entra, aqui é a correntinha, que é o primeiro ponto, né? Então, você entra e vai fazer, puxar a laçada pra trás, tira a agulha, aí você vai entrar aqui, ó, e vai colocar a agulha dentro da laçada. E aí, com o fio maior, você vai dar uma ajustada e vai trazer a linha pra frente. E aqui, você vai fazer uma corrente, tá bom? Já equivale ao primeiro ponto baixo. Então, aqui a gente vai seguindo, fazendo ponto baixo, até completar toda a carreira, tá bom? A gente vai precisar fazer 6 carreiras de pontos baixos. Como eu falei pra vocês, nós vamos precisar fazer 6 carreiras. Então, eu cheguei aqui à 6ª carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras de todas em pontos baixos, tá? Sempre fazendo aquela união, como eu ensinei pra vocês, porque ela fica uma união menos aparente, tá vendo? Ó? Onde é o início, esse aqui é o primeiro ponto, onde é a união aqui, ó. Não dá pra ver tanto quanto é daquela forma mais tradicional, tá bom? Então, eu gosto muito de fazer assim, por isso eu trouxe pra compartilhar com vocês essa forma que aprendi, que é muito boa. Aí, aqui, a gente vai fazer aqui o último. Então, da 6ª pra 7ª carreira, a união vai ser só um pouquinho diferente, porque a gente vai precisar pegar somente a argola de trás do ponto. Então, vamos fazer aqui, ó, entrou, trouxe a agulha aqui, puxou a linha pra trás. Aqui, ao invés de você entrar assim e ficar 2 pontinhos aqui, você vai pegar só um, tá? Só o de trás. Peraí, deixa eu ver aqui, que é mais complicadinho. Ó, peguei só um. E aí, coloco a agulha dentro da argolinha e puxo pra dar o ajuste. E aí, você vai fazer o primeiro ponto, primeiro corrente, que equivale ao ponto baixo. Então, ficou essa argolinha aqui na frente, tá vendo? Porque toda essa carreira a gente vai trabalhar assim. Somente a argolinha, perdão, aqui tá meio enroladinho aqui esse fio. Vai pegar somente a argolinha de trás pra fazer o ponto baixo, tá bom? Então, faça toda a carreira assim, ó, pegando só a argolinha de trás. Finalizei a carreirinha, que eu peguei só a argolinha de trás, ó. E aqui a gente vai fazer a união. Aqui a gente vai fazer a união e na união a gente já vai colocar, ó, trocar pro fio verde, tá bom? Então, vamos lá. Puxa a argolinha aqui pra trás. Agora, você vai... Aqui, você já pega as duas de normal, tá vendo? Como a gente vinha fazendo nos 6 primeiros pontos. Só naquele que era pra pegar a argolinha de trás que a gente fez diferente. Então, a gente pega normal e coloca a agulha aqui dentro. Dá a ajustada. Pronto, ajustei. Aí, aqui eu vou trazer o fio verde, tá? Eu deixo aqui mais ou menos uma quantidade aqui pra depois dar o arremate. E vou puxar, ao invés de puxar o fio marrom, como eu vinha fazendo, eu puxo o verde já. Então, puxei o verde e faço 2 correntinhas. Aqui, eu já até posso depois arrematar, tá bom? Só que eu não corto essa linha, porque a gente vai trabalhar com 2 fios. Cada carreira é uma cor. Então, essa carreira vai ser verde, a próxima já vai ser marrom. Então, eu vou dar só o nozinho aqui, ó, esse com esse, e corto só o verde, que é a pontinha menor, tá bom?
Mas o marrom eu deixo, porque na próxima carreira eu já vou utilizar ele. Então, eu fiz aqui 2 correntinhas, a primeira equivale a um ponto, a segunda a uma correntinha de separação. Vou pular um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Uma correntinha, pula um no outro, um ponto baixo. Então, faça isso, ó, por toda a carreira. Bom, tô chegando aqui ao finalzinho. Vou fazer a última correntinha. Se você tiver feito certinho o número par, vai dar certinho de ficar uma correntinha entre um ponto e outro. E aqui, eu vou unir, ó, entre aqui dentro da primeira e faço um ponto baixíssimo, tá bom? Antes de voltar, de iniciar, aliás, de progredir, perdão, a gente vai fazer primeiro um nó aqui, tá bom? Ó, faz o nó para dar remate nesse verde, porque a gente vai começar a utilizar o marrom novamente, já é bom que a gente tenha dado já, dou sempre 3 nozinhos. Acredito que é o suficiente, aperto bem, pego a tesoura e corto apenas o verde, tá bom? Ou a cor que você tá usando, para deixar o outro fio, a gente vai utilizar ele agora. Então, vamos lá. Aqui, você vai pegar aqui ainda o verde, ó, vamos entrar aqui dentro e vai pegar o verde e vai dar uma coxadinha, tá? E ao invés de pegar o verde, vamos pegar o marrom e trazer pra cá, certo? Então, pega o verde, acocha bem, ó, pra poder dar esse ajuste, que a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. E aqui dentro, a gente vai fazer mais 2 pontos altos, só que eu não uso ponto alto normal, eu uso ponto alto alongado. Pra quem não conhece, o ponto alto alongado, ele é um pouco diferente. Ponto alto normal é assim, ó, você deu aqui a laçada, né? Colocou aqui, ó, deu a laçada, pegou o fio e ficou com 3 na agulha. Ponto alto normal, você passa por 2 e por 2. Esse vai ser o ponto alto alongado, tá bom? Você vai dar a laçada normal, vai entrar, puxar o fio. Ao invés de passar por 2, passa por apenas 1. Aí, por 2 e, por último, terceiro, tá bom? Esse é o ponto alto alongado. Mas aqui a gente vai fazer bloquinhos de 3 pontos altos alongados, que a partir de agora eu vou chamar só de ponto alto para ficar melhor. Então, a gente vai fazer bloquinhos de 3 pontos, porém, vamos fechar todos juntos, tá? Então, esse aqui é o primeiro, que no caso seria 4 para dar a altura do ponto alto alongado, tá sendo apenas 3. Então, a gente vai fazer o segundo, ó, passo por 1, passo por 2. Antes de finalizar, eu já faço logo o terceiro. Então, passo por 1, passo por 2. Fico com 3 laçadinhas na agulha. E agora, eu passo por todas as 3 de uma vez só, ok? Aqui, eu faço uma corrente. E aqui, eu já vou pro próximo. Eu vou deixar esse fio verde aqui pro outro lado. Aqui, pra ele não me atrapalhar, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fazer, ó, 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui, ó, primeiro... o segundo e o terceiro. Aqui tá dando sol, vou já fechar ali a janela. Mas é bom que dá pra ver melhor, né? Então, fiz aqui o terceiro, fecho tudo junto. E aqui, ó, uma corrente pra separar, tá ok? E assim a gente vai fazer por todo o trabalho. Em cada argolinha, correntinha de base aqui, ó, nessas correntinhas... você vai fazer 3 pontos altos fechados juntos. Tá vendo? Aqui é o terceiro. Então, 3 pontos altos fechados juntos e uma corrente. Tá certo, ó? Então, vai ficar assim, faça aí toda sua carreira dessa forma. Quando finalizar, a gente retorna para fechar e trocar para cor verde, tá? Onde a gente vai fazer essa carreira novamente. Todo trabalhado é assim, mas eu vou mostrar para vocês mais uma vez, para não restar dúvida. Cheguei aqui ao final dessa carreira. Aqui deram 40 grupinhos de 3 pontos altos. Vamos fechar aqui, já fiz uma correntinha. E aqui, ó, em cima
dos 3 pontos altos fechados juntos, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos caminhar aqui para essa correntinha, que é o intervalo entre um ponto, um bloquinho e outro, tá? Vamos caminhar e vamos fazer um ponto baixíssimo, tá bom? E aqui eu vou entrar com a agulha, com a linha, perdão, verde, novamente. Trago ela pra cá, e aí pra dentro da, como se eu estivesse fazendo uma corrente, e aí puxo marrom pra dar uma escondida. Aqui eu faço uma corrente a mais, vou dar uma puxada pra ele voltar. E no mesmo lugar eu faço um ponto baixo, tá? Então, eu ajusto certinho pra não ficar folgado. Faço uma correntinha, deixo aqui o fio cinza de lado e vou fazer só o verde. E aqui, ó, no intervalo entre um bloquinho e outro, naquela correntinha a gente faz um ponto baixo. Uma corrente de separação, e aqui no intervalo entre um bloco e outro, outro ponto baixo. Uma corrente e um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, vai ficando assim, tá bom? Faça aí toda a sua carreira. Finalizei aqui a carreirinha de verde, aí aqui vai ficar assim, ó. Terminou aqui, fez a última correntinha, e aqui no primeiro ponto baixo, você faz a união com ponto baixíssimo. E aqui você já puxa a agulha, só quero falar agulha, perdão, a linha marrom pra cima, tá? E aqui com a verde você dá aquela ajustada, pra ficar bem seguro. E aqui você vai fazer 1, 2, 3 correntes, e aqui dentro você vai fazer mais 2 pontos altos, sem finalizar, pra fechar tudo junto, tá? Aí, ó, tá? E aqui, ó, fecha junto. Uma corrente de separação, deixo a linha verde pra trás, aqui pro lado, e vou continuar com a linha marrom, opa, fazendo 3 pontos altos, fechados juntos, tá? Então, gente, assim, nosso trabalhado vai ser todo dessa forma, toda a nossa bolsa. Fechados juntos, e uma corrente de separação. Então, vai ser todo assim, tá bom? E você vai fazer... Tô aqui com a bolsa rosa, vou contar aqui pra vocês, ó. Vou contar no bloquinho de 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreirinhas de bloquinhos de 3 pontos altos. E quando a gente finalizar, fazer o último, o 8º, volto aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz a última carreirinha e o fundinho da bolsa, como é que a gente vai finalizar ele, tá bom? Cheguei aqui ao final da nossa 8ª carreirinha de bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos. E aqui a gente vai fazer a carreirinha final, tá bom? Essa carreirinha, ela é feita na cor verde. Vamos virar aqui pra ficar de frente. Então, aqui, ó, já fiz a união, já caminhei aqui pro meio do ponto. E agora, eu vou trazer a cor verde assim, ó. Então, trago aqui a cor verde, dou uma apertadinha aqui, ó, E aqui a gente vai fazer toda a carreira de ponto baixo, tá? Ó, vamos entrar aqui, fazer o primeiro ponto baixo, vou dar mais uma coxadinha. Então, um ponto baixo aqui no intervalo entre os 2 bloquinhos, e em cima do bloquinho, outro ponto baixo. E aqui eu vou caminhar, ó, arrematando o fio marrom. Lembrando que é um ponto baixo no intervalo e um em cima do bloquinho de 3 pontos altos que são fechados juntos, tá? Então, ó, vai ficar assim, nossa última carreira aqui da nossa necessaire. Então, vou fazer aqui até o final e já eu retorno com vocês. Então, como não passo de mágica, eu finalizei aqui a última carreira, tá? Ó, ficou toda assim. Aqui é o último pontinho, eu fiz em cima do último bloquinho, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou subir mais ou menos essa quantidade aqui de fio. Vou pegar a nossa tesoura e vou cortar. O nosso arremate vai ser da seguinte forma. Vou pegar esse fio,
Vou colocar aqui na cabecinha desse primeiro ponto baixo, tá vendo? Vou pegar aqui o fio, ó, peraí, trazer aqui pra frente. E vou passar pra trás, tá? Passei. Agora, eu vou entrar aqui, tá vendo esse ponto? Nós vamos entrar aqui, ó. E vamos pegar o fio e trazer pra trás novamente. Então, aqui eu vou dar só uma coxadinha e ajustar. Então, ele vai ficar assim, ó, nosso acabamento, tá bom? Aí, a gente vem aqui pro lado do avesso. Traz aqui pro lado do avesso. E aí, o que que nós vamos fazer? Vou dar uma coxada aqui. Nós vamos pegar uma agulha com numeração menor, até menor do que essa poderia ser. E trazer, perdão, aqui. Esse fio pra cá. Vamos arrematar, então, vamos botar ele aqui por trás, aqui de alguns fios, tá? E aí, após a gente esconder ele aqui pra trás, o que que a gente vai fazer? A gente vai dividir ele em dois, bem no meio, mais ou menos aqui no meio. Vamos colocar uma perninha pro lado, só pra ficar uma perninha longe da outra, tá vendo? Assim. E a gente poder dar um nozinho. Não aperta muito esse primeiro nó, tá? O segundo você aperta um pouquinho mais, o terceiro você aperta bastante pra fechar o nosso nó de acabamento. E aqui a gente corta, tá bom? Então, essa aqui vai ficar por dentro, não dá pra ver também. E aqui, ó, aquela parte marrom que eu falei pra vocês que a gente tava escondendo ela aqui, né? Pra dar o acabamento com mais, ficar melhor. Então, eu trago ela aqui pra cá também, ó. Eu não vou dar o nozinho dela aqui muito aqui em cima, porque aqui vai ser onde vai ser a costura do nosso forro. Então, pode ser que apareça. Então, vou trazer mais pra baixo um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa, ó, divido em dois. Meio a meio. Passo uma das perninhas aqui por dentro de uma dessa aqui. Qualquer lugarzinho aqui, ó. E aqui eu vou fazer um nozinho. Os 3 nozinhos pra dar o acabamento e finalizar, tá bom? E arrematar direitinho aqui, ó. Pronto. Então, aqui a gente finalizou a nossa bolsa, a parte do crochê. O que nós vamos fazer agora é virar a nossa bolsa pro lado avesso. Só que antes disso, você tem que pegar aqui, ó, onde foi o início, e colocar ele de lado, tá vendo, ó? É aqui, mas onde é a nossa emenda de cada lateral. Então, eu coloquei aqui de lado, ó, tá aqui. Aí, depois disso, você vira pro lado avesso, tá? Vira sua peça pro lado avesso, sempre mantendo aqui as emendas, ó, começando daqui, tá bom? Pra ela ficar como se ela ficasse pra trás, né? Porque mesmo ela sendo bem visível do lado direito, mas é bom que ela fique pra trás, tá bom? Porque, né, ela ainda tem um pouco, de longe a gente percebe um pouquinho onde há a emenda. Quem sabe fazer crochê, acho que quem não sabe não percebe isso, não. Então, a gente faz isso, ó. Coloquei aqui, a gente junta tudo certinho, ó. E aí, a gente vai pegar uma agulha de tapeçaria, que é dessas aqui, tá, ó. E vamos colocar o fio marrom. Pega aí uma quantidade de fio marrom. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Então, a gente pega uma quantidade assim média, sabe? Não precisa ser demais também, não. Porque a gente vai costurar.